o dia de Pentecostes. Nós voltamos lá a Atos 2. Essa igreja de Roma, ela é uma igreja que ela foi fundamentada a partir daquele momento. Então, ali nós tínhamos forasteiros que eram romanos, que estavam em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecostes. Naquele dia, então, eles ouviram a pregação do evangelho no Pentecostes, e quando eles voltaram para Roma, eles fundamentaram, então, essa igreja através da pregação daquilo que eles presenciaram e daquilo que eles ouviram de Pedro naquele dia. Então, essa é uma igreja que ela foi fundada a partir daquela pregação. Dentre outras que houve, a igreja de Roma tem esse sentido. E ao longo do tempo, houve-se muita especulação em quem teria sido o fundador desta igreja. Se o catolicismo tem essa igreja como fundamento petrino, então até mesmo para o catolicismo, Pedro, que é o primeiro papa do cristianismo, ele teria fundamentado essa igreja lá em Roma, que é justamente dentro daquele conceito de Mateus 16, 18, que tu és Pedro, da minha igreja. Então, ali dentro do conceito católico romano, essa igreja ela foi fundamentada em Pedro. Então, Pedro seria o pai da igreja de Roma. Tanto que até o dia de hoje, o Vaticano é a fundamentação dessa igreja, que vai advir até a nossa atualidade. Então, seria Pedro o primeiro papa da história, tendo ele fundamentado essa igreja. Outros, por sua vez, vão trazer a fundamentação dessa igreja dentro do conceito paulino, que Paulo teria aberto essa igreja, em algum momento das suas viagens, Paulo teria aberto essa igreja, mas ao longo de toda a história da igreja, na história do cristianismo, os pais da igreja trazendo luz sobre este assunto, por unanimidade, nós temos que essa igreja ela não foi fundamentada por nenhum dos apóstolos, e sim por um daqueles que estavam ali naquele dia do Pentecostes. Então, nós vamos ter aí essa fundamentação dessa igreja, e essa é a igreja que, em tese, seria uma das principais igrejas da sua época, tendo em vista que ela seria a igreja imperial, não imperial no sentido do imperador, mas a igreja que seria sede do império, porque nós estamos no período do Império Romano. Então, tendo uma igreja em Roma, claro que a fama dessa igreja seria muito forte, tendo uma igreja fundamentada justamente em Roma. Então, essa igreja ela vai ter uma substância muito importante, ela vai ter uma particularidade ímpar dentro do conceito do evangelho em si, e Pedro, ele acaba sendo martirizado nessa cidade, Paulo acaba sendo martirizado nessa cidade, então são ícones importantes para essa igreja. Mas, quando Paulo ele vai escrever essa carta, Paulo ele vai falar aqui aos cristãos romanos, que em sua grande maioria eram gentios. Então, nós temos claro que dentro da fundamentação dessa igreja, nós vamos ter aqueles que eram literalmente judeus, que estavam lá no dia de Pentecostes, em Jerusalém, mas em sua essência, essa igreja ela vai ter uma manifestação muito grande dentro do conceito gentílico. E essa carta ela é tida como o tratado teológico do Novo Testamento. Essa das cartas paulinas, ela é a mais teológica, ela é a mais longa e também ela é a mais influente das cartas paulinas. Essa carta que Paulo vai enviar, ele vai enviar da cidade de Corinto, enquanto lá ele está,
Essa carta ela vai ter como um sentido temático, como a revelação da justificação. E ao longo de épocas, essa carta ela vai ser bastante importante, tanto no sentido presente quanto no sentido da igreja medieval, porque até mesmo Lutero, ele chega à sua conversão plena, ele encontra a luz que o evangelho propõe, lendo a carta de Romanos. Né? Então, para Lutero, Lutero, a sua esposa se chamava Catarina, essa carta para Lutero, ela era a sua Catarina, né? Ou seja, ela era o amor da vida de Lutero. Lutero tinha um amor muito grande por essa carta, porque foi essa carta que trouxe a libertação de todos os conceitos errôneos que ele tinha. Porque dentro de todo o conceito medieval, do conceito da igreja, dessa era proposto as liturgias, as indulgências, e tudo coisas que eram extra-bíblicas, e proposto como sentido salvífico. E Lutero, ele tinha conflitos existenciais muito grandes, porque quando ele olha para si, ele vê que ele não é aquilo que a igreja está propondo. Por quê? Porque ele olha para si, ele enxerga um pecador. E os papas, o clero daquela época, eles já eram cauterizados, então tinha esse sentido da erroneidade deles e eles abafarem a erroneidade que eles tinham. Mas Lutero, ele tinha um coração verdadeiro, Lutero, ele primava por aquilo que era certo. Então, Lutero estava em constante conflito existencial justamente por causa disso. Porque ele se considerava tão falho, tão pecador. Por quê? Porque ele tinha maus pensamentos, ele tinha maus olhares, ele olhava para uma pessoa e via a pessoa fazendo errado, e ele já tecia um pensamento quanto àquela pessoa. Né? E ele, com aquilo que tinha sido imposto sobre ele, Lutero se considerava o maior de todos os pecadores, e constantemente isso estava diante dele. Então, ele não vai conseguir entender por si só esse conceito. Né? Na cabeça de Lutero, o clero teria que ser limpo, puro e cristalino, porque é assim que ele aprendeu em todo o conceito. Né? Então, na cabeça de Lutero, é mais ou menos a cabeça de quando nós chegamos no Evangelho. Quando nós chegamos no Evangelho, a gente se considera o mais profano de todos. Né? A gente chega e fala, puxa vida, esse povo aqui, ele é santo, né? Nossa, eu sou perverso, eu sou pecador aqui no meio desse povo. E aí você passa ali um mês, você passa ali um ano, você passa ali um período de tempo com esse povo, e aí você vê que esse povo, ele tem falhas. E essas falhas, elas começam a te levar a conflito existencial. Você fala, puxa vida, os crentes não são aquilo que eu esperava que eles eram. Por quê? Os crentes, eles são tão pecadores quanto eu. E quando você entra até no sentido eclesiástico, você vê a mesma coisa. Justamente por quê? Porque são homens, são falhos e são pecadores. Então, Lutero, ele só vai ter a libertação deste conceito lendo essa carta. Então, essa carta ela vai ser muito importante na vida de Lutero, e ela vai servir de libertação também na vida dos cristãos romanos. Essa carta vai ser levada para a cidade de Roma por Febe, uma das obreiras importantes ali para Paulo. Paulo vai pedir que leve essa carta porque ele não consegue estar presente lá. Ele anseia por conhecer os irmãos de lá, né? Então, esse anseio dele em conhecer os irmãos é mais uma prova de que não foi ele quem fundamentou essa igreja, né? Porque ele nem conhecia os irmãos que lá estavam, mas como ele ouvia falar dessa igreja, ele tinha um desejo de conhecer essa igreja, ele tinha um desejo de estar junto. Mas ele ouve falar acerca das problemáticas também que tem nessa igreja. Então, ao escrever essa carta, ele escreve justamente como um pai espiritual. Ele escrevendo, então, como um pai espiritual, ele vai tecer aqui dois pontos importantes nessa carta.
Ele vai trazer aqui as bases do evangelho cristocêntrico, a base principal pelo qual o evangelho ele existe, e ele vai tecer também a continuidade, que é a atitude, ou seja, como o cristão deve proceder. Ou seja, aquilo que eu aprendo dentro do conceito do evangelho e aquilo que eu vou aplicar dentro do conceito do evangelho. Né? Então, eu tenho a teoria, o compreendimento do que Deus é, do que Deus representa, e eu vou ter a aplicação disso em sentido vital. Né? Vou ter a aplicação disso cotidianamente. Essa carta ela vai ser enviada no ano 56 aproximadamente, a data que nós temos, da escrita dessa carta. E essa carta ela tem aí as suas particularidades. Então, nós vamos ter aí essa escrita dentro da sua terceira viagem missionária, que é justamente quando ele está lá em Corinto. E nós temos 7 características, dentre outras que nós temos, mas nós temos 7 características principais nessa carta. Dentre elas, eu vou enumerar aqui para vocês, tá? Então, a primeira característica dessa epístola é que ela é a mais sistemática das epístolas paulinas. Ela é separada e agrupada por assuntos de forma muito didática, de forma muito clara. Então, essa é uma carta teológica por excelência. Essa é uma carta que ela vai trazer uma experiência de Deus em Cristo de uma forma como nunca vista antes. Então, por este fato, é que é unanimidade que essa é a carta mais teológica de Paulo. O segundo ponto que nós vamos ter aqui nessa carta é que Paulo ele escreve em um sentido de retórica. Ele escreve num sentido de perguntas e respostas, ou seja, é como se ele estivesse dialogando. Ele pergunta e ele mesmo responde. Então, esse caráter retórico que ele vai ter aqui, ele vai atuar da seguinte forma, olha, ele vai fazer as perguntas como se ele não tivesse as respostas, ou seja, indagações naturais que nós temos, e ele vai responder essas indagações, que seria, teoricamente, nós perguntando aqui para nós mesmos, Fala, puxa, o que é ser cristão? Você sabe o que é ser cristão, Então, você faz essa pergunta porque o ser cristão, muita gente não entende o que é o ser cristão. Então, essa é uma pergunta que permeia na cabeça de muita gente. Então, Paulo ele faz justamente isso. Ele fala, puxa, o que é ser cristão? Aí ele vai dizer, ser cristão é isso, isso e isso. Então, ele faz nesse sentido de retórica, é como se ele estivesse fazendo um diálogo, uma conversação, Então, ele vai trazer uma clareza muito grande nessa forma que ele trata com os irmãos em Roma. Ele usa amplamente neste texto, nessa carta, ele usa amplamente o Antigo Testamento como uma autoridade bíblica na representação da verdadeira natureza do Evangelho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fundamentar o que é Evangelho dentro das Escrituras, ou seja, dentro do Taná. Então, ele traz com muita profundidade e veracidade o Antigo Testamento e fundamenta, estaca bases dentro do cristianismo. Então, este é mais um ponto pelo qual ela é teológica. Ele vai falar de justificação, ele vai falar de expiação, ele vai falar de tudo aquilo que era proposto na lei levítica, Ou seja, em todo aquele conceito mosaico da lei, ele vai fundamentar isso de forma muito clara e de forma muito plausível nessa epístola. Então, aí nós temos justamente o terceiro ponto. No quarto ponto, nós temos o seguinte. Paulo, ele apresenta a justiça de Deus como uma revelação fundamental do Evangelho. Ou seja,
o fundamento desse evangelho que está sendo proposto agora em Cristo é justamente uma justificação de Deus. Ou seja, Deus está tornando justo aquele que outrora era culpado. E aí, link novamente com o ponto 3, que é trazendo a lei mosaica para fundamentar isso. Né? E Deus restaura o homem a uma situação através de Jesus. Então, através de Jesus, vai se cumprir tudo aquilo que é necessário dentro do conceito veterotestamentário para que tenha uma legalidade em momento presente. Então, Paulo ele está literalmente fundamentando o que é a justiça de Deus. Quinto ponto, ele focaliza a natureza de Deus de forma pura, de forma singular, e focaliza também a nossa natureza, que é dupla, né? Que é o pecado e o aspecto de purificação em Deus. Ou seja, nós temos um ponto que é pervertido e nós temos um ponto que pode ser cultivado. Ele pode ser restaurado, trazendo a restauração do segundo ponto. Então, aqui é como se ele fizesse um trocadilho. Olha, nós temos uma carne e nós temos um espírito. E essa carne e esse espírito, essa é a nossa dualidade, nossa dualidade. Essa nossa carne, ela pode contaminar o nosso espírito. Mas se o nosso espírito sobressair, nós podemos purificar a nossa carne. Né? Então, ou a carne suja o espírito, ou o espírito limpa a carne. Né? Então, nós temos essa dualidade, essa dualidade, que nós vamos ter esse aspecto muito claro dentro desse conceito desta carta também. Nós temos também o ponto 6, né, que é o capítulo de número 8, que é o mais longo de toda o mais longo da Bíblia, em sentido da obra do Espírito Santo na vida do crente, né? Ou seja, na vida daquele que está agora servindo a Deus em novidade de vida. Então, ele vai usar esse capítulo, que é longo, para trazer toda essa clareza da ação do Espírito Santo na nossa vida. E aí, como eu disse acerca da dubiedade, né, da carne e do Espírito, aqui nós temos a obra do Espírito atuando diretamente por intermédio do Espírito e canalizando na nossa alma. Então, vai ter a manifestação aqui do terceiro elemento humano, né, trazendo a necessidade da pureza e quem é que governa para dar a legalidade de ambas as partes. Né? Ou seja, como já disse para vocês em outra ocasião, ou nós teremos uma carne espiritual, ou nós teremos um espírito carnal. Né? Então, assim é o ser humano em toda a sua essência. Isso não só o crente, mas o ser humano de todas as gerações existentes. Então, e o sétimo ponto, nós temos o estudo mais profundo da Bíblia sobre a rejeição de Cristo pelos judeus e trazendo uma clareza do alcance também de Israel. Né? Ou seja, por que é que Deus tem uma aliança com Israel? Os judeus rejeitando e Deus manifestando ali a sua justiça, guardando juntamente com eles. Como falei acerca de Lutero, né, o versículo da vida de Lutero é justamente o versículo 16 e 17 do capítulo 1. Né? Nós vamos tratar aqui um pouco, mas vamos entrar aí na questão introdutória do livro, tá? Na questão introdutória aí, nós temos o seguinte: começamos a nos aproximar da epístola aos Romanos por meio de um episódio de Atos 28. Paulo havia desembarcado no sul da Itália, ou seja, na sua terceira viagem missionária, a fim de agora alcançar Roma por via terrestre.
para ele, um momento glorioso. Acontecia muito mais tarde do que o planejado. Tinha decorrido cerca de 5 anos desde que escrevera a Igreja de Roma. Estou chegando. E vinha de maneira diferente do que havia imaginado, com um transporte de prisioneiros. Ainda uma boa distância fora de Roma, encontraram um grupo de homens que se apresentou como delegação da Igreja Romana. Vieram ao seu encontro, nada mais, nada menos que 65 quilômetros, para lhe dar o cortejo honorífico. Lucas registra que, vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se animado. Ou seja, no meio da rua, orou primeiro e em seguida agradeceu efusivamente, ou seja, com muita efusão, com muita alegria, largamente ele agradece a Deus. Qual a razão desse comportamento chocante? Seu temor havia sido que na Igreja Romana corressem difamações ao seu respeito, mas agora sabia que era aceito ali de forma amigável, de forma amistosa. Em outras palavras, a sua epístola aos Romanos havia cumprido o objetivo. Ou seja, essa carta ela vai chegar antes de Paulo, aproximadamente 5 anos antes de ele chegar lá. Então, as palavras paulinas, dentro do conceito dessa carta, foram de muita alegria para esses irmãos. De forma que os irmãos tiveram um amor muito grande, mesmo não conhecendo Paulo, mas segundo aquilo que foi proporcionado ao coração deles por intermédio dessa carta. Foi uma libertação ímpar que eles tiveram. E isso vai ser de ampla gratificação para eles. Porque quando nós falamos nessa carta, essa carta aqui em sentido doutrinário, teológico, claro que nós temos epístolas para obreiros, nós temos epístola para os crentes, nós temos epístolas para maridos, epístolas para os filhos, epístolas para o amor e assim por diante. Essa aqui é o tratado teológico. Nessa aqui, Paulo ele vai tratar acerca de 4 pilares do cristianismo. Esses 4 pilares são a justificação, a imputação, a adoção e a santificação. Isso na vida dos cristãos ali em Roma, vocês não fazem ideia da libertação que trouxe ao coração deles. Que aí vai se cumprir justamente a palavra de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso foi extremamente libertador para ele. Isso foi libertador para os pais da igreja e tem sido libertador até os dias de hoje. Hoje, muito pouco é pregado a epístola aos Romanos na nossa igreja, existe muita... como posso dizer? Existe um amor muito grande pelos evangelhos, ou até mesmo pelos profetas, Mas, em se tratando de epístolas paulinas, nós vemos pouco uso dessas epístolas, E elas trazem para nós verdades inefáveis, Você quer falar, pastor Fernando? Fique à vontade. Não. Eu vi um ponto aqui que ele não era bem recebido lá, a fama dele lá não era bem-vinda, Depois que as cartas chegam até eles mudam, o pensamento que eles tinham de Paulo automaticamente é mudado. E quando Paulo chega, ele já espera ser recebido de uma maneira... Hostilidade. Hostilidade, exatamente. E foi ao contrário. Por isso que é verdade, a palavra, ela transforma, a palavra, ela comove o coração do homem. E foi isso que aconteceu. E quando nós tratamos dentro do conceito da palavra, todos nós, seres humanos, nós temos conflitos existenciais humanos, Isso independente de cristianismo. Nós temos coisas que nós não sabemos lidar.
né, como seres humanos. E quando nós viemos para o Evangelho, nós esperamos que esses conflitos eles sejam resolvidos, né? Então, a grande necessidade da vida nós buscamos no Evangelho. Nós temos por costume de fazer isso. Isso é natural para nós, né? E Paulo aqui, o que ele vai falar? Ele vai falar justamente daquilo que é mais importante do homem. Ou seja, que é, quando ele tiver a sua partida daqui, como é que funciona isso? É o grande mistério da vida. É que as pessoas elas não sabem para onde elas vão no pós-morte. Então, alguns denominam, de acordo com algumas seitas, né, vão denominar que já estão salvos, que vão reencarnar, que existe uma vida após a morte, existe 10, 20, 30 encarnações aqui, até você ter uma purificação. E cada um vai colocar um conceito diferente que vai trazer uma confusão no sentido humano. Então, o próprio ser humano mesmo, ele não sabe no que acreditar. Ele fica sem bases do que acreditar. Então, o que ele faz? Ele mescla um pouquinho de uma coisa, ele mescla um pouquinho de outra. Aquilo que ele acha que é esquisito, ele deixa de lado. Aquilo que ele acha que é bom para ele, ele absorve. E aí ele vai tentando criar um quebra-cabeça com isso, né? Mas Paulo, o que ele faz aqui? Ele acaba com todo esse conceito errôneo. Ele vai trazer uma clareza de forma que os irmãos se sentem literalmente libertos quando eles ouvem aquilo, né? Então, nós vamos dar início aí, na leitura bíblica aí. Vamos ver a saudação aqui, pastor. Se o senhor puder ler para nós, por favor. A saudação paulina nessa carta, no capítulo 1. O senhor pode ler até o versículo de número 7, por favor, tá? Ok. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Aqui ele já fala do Velho Testamento, né? Exatamente. Da Antiga Aliança. Ele faz um link. Isso. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamado para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós temos aqui nessa carta, Paulo falando acerca do pecado, falando acerca da salvação, falando acerca de serviço, falando acerca de pureza. E o que é mais interessante aqui nessa carta é o conceito pelo qual nós servimos a Deus, né? Nós servimos a Deus por quê? Qual o sentido de servirmos a Deus? Por que nós somos servos de Deus, né? Então, Paulo ele vai dizer, olha, a humanidade inteira, ela está perdida. Não existe uma pessoa que não tenha pecado. E aí ele está dentro deste assunto aqui até o capítulo 3. Então, ele vai dizer que não existe um ser humano que não peque. Ele vai dizer que todos pecaram e dentro desse pecado existe um desligamento da glória de Deus. Então, nós voltamos ao conceito primeiro, que era lá em Adão. Adão que tinha uma ligação com Deus, então Adão está ligado ao Senhor. Quando o Adão ele peca, ele se separa de Deus. Em tese ali, segundo a ordem divina, se Adão comesse do fruto, Adão morreria. E parece-nos que Deus teve uma misericórdia e não matou Adão, né? Adão ali, ele simplesmente se arrependeu e não morreu, mas essa não é a verdade, né? Adão, ele morreu quando ele pecou, porque a morte ali, nós estamos falando do desligamento da nossa essência. Qual que é a nossa essência? Nossa essência é divina.
Então, houve um rompimento dessa essência. Então, Paulo, aqui nessa epístola, ele vai dizer que todos estão desligados da glória de Deus. Ou seja, a essência se tornaria é vida e foi desligado da vida. Exatamente. E aí o que acontece com o homem agora? Ele passa a ser ferido de morte, né? Então veja só, pastor. O Adão, quando ele estava no Éden, ele nasce ali já adulto, né? Nasce ali com aproximadamente 21 anos, a idade da robustez. Então era para o Adão viver eternamente daquela forma. Só que aí o que ele faz? Como ele pecou na terra e ele maculou a terra, ele trouxe mácula a essa terra, a terra ficou ferida também. Ele trouxe a maldade à terra em que ele estava presente, certo? Então, o que acontece? Quando ele é expulso do paraíso de Deus, ele sai para fora, ele vai sofrer a ação do envelhecimento. Ou seja, a ação do envelhecimento é a morte. Ou seja, cada dia que o Senhor vive, pastor, o Senhor está mais perto de morrer. Ou seja, você está morrendo dia após dia. Mas nós não queremos pensar que nós estamos morrendo, porque isso para nós é aterrorizante. Então, não, eu não estou morrendo, eu estou vivendo. Né? Então, é uma forma de se pensar. Quer ver só uma coisa? Eu tenho aqui um copo pela metade. Ele está meio vazio ou ele está meio cheio? Ele está meio cheio, meio vazio. Pois é. O que você já tomou já era, não volta mais. Ele só tem a baixar mais o nível. Exatamente. Da água e metade fim. Essa ideia da metade para o fim. Não tem como a água crescer, você tomando e a água ir crescendo. A tendência é ela decair. Ela então, baixar isso foi o nível o que aconteceu com Adão. Ele passou a ser ferido de morte, ou seja, a ação do tempo começou a trazer a ele a morte, o envelhecimento. Ou seja, não era para o Adão morrer lá dentro, mas depois que pecou, ele passa a morrer um dia de cada vez. Tem um filme do Ed Murphy, eu acho que se chama, acho que é Mil Folhas, um negócio assim. Ele é um cara que ele é pilantra, ele é trapaceiro e tal, né? E aí um cara faz um feitiço para ele lá, e cada mentira que ele conta, ou cada coisa errada que ele faz, ele tem uma árvore no quintal dele. E essa árvore, cada coisa errada que ele faz, cai uma folha. Né? Então, se durante um dia ele contar 10 mentiras, cai 10 folhas. Ou seja, ele perdeu 10 dias da vida dele. Né? Então, cada folha daquela passa a representar o resto da vida dele. É mais ou menos isso que acontece. Ou seja, cada dia que nós vivemos é uma folha que se vai. Certo? Se for pela mentira, nós já estamos mortos. Então, o que acontece? Nós vamos nos aproximando cada vez mais da morte. Né? Meu Deus. É interessante. É um conceito a ser pensado. Isso é verdade mesmo. Eu tenho um colega que ele fala assim para mim: Fernando, bom dia e um dia menos para nós. Ele tem razão, é um dia menos. Em tese, né? Porque o que acontece? Agora, como nós estamos em Cristo, nós não estamos morrendo. Nós estamos, cada dia que se passa, nós nos aproximamos da vida. Isso, é verdade. Então, como é que nós temos vivido cada dia? Será que nós temos aproveitado cada folha que nós temos? Então, cada dia para nós. Alguém já disse, não me recordo de quem é essa fala, mas aquele que não tem tempo para Deus, ele vive perdendo tempo. Então, um dia que eu não leio as Escrituras é um dia perdido para mim.
Então, um dia que eu não oro é um dia perdido para mim. Eu poderia ter feito algo de bom e eu não fiz. Eu perdi aquele dia, ele não vai voltar mais. Aquela folha já caiu, não tem como colar ela de volta, né? Então, o Paulo ele vai trazer à luz aqui justamente a isso. Irmãos, todos nós pecamos e nós estamos desligados da glória de Deus. Então, a gente precisa se reestabelecer. O pecador, ele só vai entender que ele precisa ser salvo se ele entender que ele está perdido. Por que que hoje quem procura a Deus é alguém que está numa situação desfavorável? Por quê? Porque ele entende que ele está numa situação ruim, então ele precisa de Deus para trazer alguma coisa de bom para ele. Né? Agora, se você pensar uma pessoa que ela tem uma vida boa, ela acha que ela precisa de Deus? Ela não acha que ela precisa de Deus. Não. Porque na cabeça dela já tem tudo. Né? Mas ele não tem tudo, ele não entende que ele está desligado de Deus. Então, veja só vai aceitar a salvação quem entende que está em perdição. Se entender que está perdido, aí encontra a salvação. Então, é justamente esse conceito que Paulo ele vai trazer aqui. Né? Essa ciência que muitos acabam não tendo. Ou seja, eu só posso ser salvo se eu entender que eu estou perdido. Por exemplo, o senhor está doente, certo? O senhor precisa tomar um remédio. Mas se o senhor achar que não está doente, o senhor vai tomar um remédio? Não vai. Porque para você não está doente. Você só vai tomar o remédio quando o senhor reconhecer que está doente e que precisa melhorar. Aí o senhor vai aceitar essa ajuda salvífica dessa situação. Né? Então é justamente esse ponto que Paulo ele vem trazer. É uma ação evangelística, é uma ação de substância e é um elemento construtor que todo cristão ele precisa ter. Né? Claro que nós temos aí diversas circunstâncias que conduzem uma pessoa a Deus. Né? Uns são situação amorosa, outra situação familiar, outra situação financeira, e por aí vai. Uma infinidade de situações. Mas o certo é que nós somos atraídos por algum motivo. Quando nós viemos à igreja, que supostamente nós não sabemos o que tem lá dentro, nós temos um problema, mas nós ouvimos que lá tem uma solução, então lá dentro é que eu vou entender que eu sou um pecador. Dentro da igreja que eu vou entender que eu sou um pecador. Eu vou para a igreja porque eu tenho uma fragilidade. Eu não vou para a igreja porque eu sou um pecador. Eu vou para a igreja porque eu preciso de algo. Certo? Essa é a primeira coisa que alguém vai à igreja. Porque ele precisa de alguma coisa. Né? E na igreja ele vai entender o quão pecador ele é. Aí ele entende que ele precisa de uma salvação. Quando ele entende que ele precisa de uma salvação, ele vai agarrar por quê? Porque ele entende o seu estado de pecaminosidade. Então é justamente disso que Paulo vai tratar aqui dentro desse conceito primeiro. Então vamos lá, o verso de número 8 vai dizer assim, ó. Em primeiro lugar, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Ou seja, todos ouvem falar da fé que vocês têm, justamente por quê? Por causa da pompa da cidade. É a cidade imperial. É a sede do império. Né? Então, a sede do império existe lá. Quem sirva a Deus, então a fé é proclamada em todos os lugares. O Deus a quem eu sirvo, de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha, como sempre me recordo de vocês, em minhas orações, e rogo agora, pela vontade de Deus, que seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu possa vos visitar. Pois grande é o meu desejo, de coração, em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que vós sejais fortalecidos. Ou seja, que algo em mim possa ajudar vocês a melhorarem. Quero dizer que, para que vós
sejamos juntamente encorajados pela fé. Ou seja, eu vou testificar o que eu tenho com vocês e vocês vão testificar comigo. Então, ao passo que eu agregar na vida de vocês, vocês também agregarão na minha. Então, aqui Paulo já está quebrando aquela maledicência que disseram acerca dele de prepotência. Né? Nossa, o Paulo ele quer ser o bambambam do negócio. Né? Paulo está dizendo aqui, olha, eu não vou aí para ensinar vocês, eu vou aí para comunicar um dom que eu tenho com vocês, e o dom que vocês têm, vocês vão comunicar comigo. Eu vou aprender com vocês e vocês vão aprender comigo. Então já começa a quebrar conceitos errôneos justamente aqui. Né? Ele já passa justamente a espada aqui. Né? 12. Quero dizer que para que eu vos seja juntamente encorajados pela fé, e não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo, tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes, de modo que em tudo o que depender de mim, estou preparado para anunciar-vos o evangelho, também a vós que estáis em Roma. Portanto, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça de princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então aqui nós temos essa clareza que Paulo ele vai trazer dentro desse sentido aqui das suas primeiras palavras. Ele vai falar aqui de primazia, ele vai falar de essência. E tem um texto aqui que eu gosto muito até nessa carta, que ele vai falar o que verdadeiramente é a essência. Né? Dentro desse texto, nós vamos corroborar aí, e nós vamos entender que a essência não é aquilo que está em mim, não é aquilo que está em você, é aquilo que eu sou e aquilo que você é. Ou seja, aquilo que o Senhor é, o Senhor vai manifestar em obras. Ou seja, a sua essência será manifesta. Não tem como ser ocultada a essência. Então, essa essência ela pode ser escondida por um espaço de tempo, mas em um momento de adversidade, ela vai ser posta para fora. Ou seja, não há como ocultar aquilo que você é. Então, Paulo está falando aqui que o evangelho ele não pode ser de forma superficial. Eu não posso ter um evangelho dentro de mim. Eu tenho que ser o evangelho. Eu e o evangelho temos que ser um, para que haja uma legalidade desse evangelho na minha vida. Eu não posso ter o evangelho. Eu tenho que viver o evangelho. Eu tenho que ser o evangelho. Ser um como o evangelho. Para que eu tenha legalidade em tudo aquilo que eu vou fazer. Né? Então, aí eu tenho uma manifestação de veracidade. Porque eu compreendo que o evangelho ele está em mim e eu nele. Né? Que é justamente o que Jesus disse. Que aquele que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Né? Ou seja, se vocês estiverem no evangelho, o evangelho estiver em vocês, vocês serão o evangelho. Vocês serão as boas novas. Né? Eu não escondo o evangelho. Eu não guardo o evangelho. Eu sou o evangelho. Eu sou a boa nova de Cristo. Né? Eu faço parte dessa boa nova de Cristo. Eu tenho dentro de mim o Espírito Santo. Né? E aí nós entramos no conceito primeiro justamente da inspiração bíblica. Né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus?
Se a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, significa que ela contém também palavras humanas. Ou seja, a Bíblia não é toda divina, certo? Mas se a Bíblia é a palavra de Deus, não sobrou nada para o homem. Ou seja, foram homens que escreveram sob inspiração divina, mas ela é a palavra de Deus. Da mesma forma, o Evangelho. Eu tenho o Evangelho ou eu sou o Evangelho? Então, qual que é a minha forma de vida? Eu sou convertido ou eu sou convencido? Como que eu vou viver a minha vida? Então, eu vivo uma vida dissoluta em momentos que eu estou, porque eu tenho o evangelho em mim e eu tenho que agir assim porque eu tenho o evangelho. Mas em momentos inadequados, eu ajo como um pervertido. Ou seja, eu tenho o evangelho para momentos que me são favoráveis. Para momentos que não me são favoráveis, eu não tenho o evangelho. Mas se eu sou o evangelho, no momento em que me é favorável ou no momento que é contrário, eu sou o evangelho. Eu tenho essência de verdadeiro adorador. Então essa é a proposta que Paulo quer trazer aqui acerca dessa clareza do evangelho. Então dê continuidade aí, pastor. Então veja só comentar aqui, ó, esse verso 17 é o amor de Lutero, tá? Então, ó, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja, a justiça de Deus se revela em mim. A justiça de Deus não se revela na Bíblia. Ela se revela em mim. Ela manifestou-se aos homens pela Bíblia, mas ela se revela em mim. Certo? Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ou seja, do começo ao fim é a fé que está operando. Por quê? Porque ela vai modificar o meu comportamento e o meu caráter e eu vou agir totalmente diferente. Ou seja, meu comportamento é totalmente outro. Então, Lutero ele tem uma libertação a partir deste versículo. Ele vai entender que a justiça é divina e não humana. O homem, ele põe julgo e Deus impõe a justiça. E quando a gente olha para a justiça, se o crente ele faz o erro, ele faz algo de errado, diante de Deus, ele é servo de Deus, mas ele fez algo errado. Se acontecer algo adverso com ele, está sendo Deus injusto? De forma nenhuma. Por quê? Porque Deus é justo. Existe até um cântico que vai dizer que Deus ele é fiel a mim. Deus ele não é fiel a mim. Ele é fiel à sua palavra. Se eu sou a sua palavra, se eu vivo a sua palavra, então ele tem fidelidade comigo. Mas se eu não sou aquilo que a palavra quer que eu seja, então Deus não tem compromisso comigo, que foi justamente o que aconteceu com Israel. Ou seja, o compromisso de Deus com Israel era mediante a sua palavra. Se Israel andasse na linha, ele teria tudo de Deus. Mas como Israel não andou na linha, ele vai passar por adversidades. Por acaso, é Deus injusto? Não, Deus está sendo simplesmente justo. Ou seja, ele está dando a mim aquilo que eu mereço. É injusto você receber aquilo que você merece? Sim. É injusto você receber o que você merece? Não. É justo. É o que eu mereço. Sim. É justo. Sim, sim. Mas se eu estou primando pela palavra, então Deus ele vai fazer o quê? Ele vai olhar segundo o conceito que eu tenho. E aí ele vai ver que eu tenho um compromisso com a palavra, e como eu tenho um compromisso com a palavra, eu tenho um elo de ligação com ele. E aí ele vai agir com justiça na minha vida. Ou seja, ele vai manifestar a misericórdia em minha vida. É como se você não trabalhasse e quisesse receber o salário.
Por ser filho de Deus. Você só vai receber o salário se você trabalha, se você executa seu compromisso com o seu patrão. Se você não cumprir o seu compromisso de estar efetuando o seu trabalho, a sua função dentro da empresa, ela também não vai ter compromisso com você de te pagar, de te remunerar no final do mês. E aí, veja só, o senhor é crente, certo? Você é crente e você morre de fome. Deus foi injusto com você? Não. Eu não quis trabalhar. Não. Paulo disse, aquele que não trabalha, que também não coma. Não coma. Porque cada um come do suor do seu trabalho. Exatamente. É o que é justo e legítimo. Isso é justiça divina. Ou seja, se eu não quero trabalhar e eu morrer de fome, Deus ele está sendo justo. Deus não está sendo injusto. Então, veja só, esse cântico que eu fiz citação, ele traz uma ideia errônea. Significa que mesmo eu sendo errado, eu fazendo as coisas erradas, Deus tem uma obrigação de ser fiel comigo. E Deus não tem compromisso com o infiel. Deus tem compromisso com fiel. Ou seja, Deus é fiel comigo desde que eu seja fiel à sua palavra. Porque ele é justo. Simplesmente por isso. Ou seja, na rejeição de Deus a Israel, Deus estava sendo injusto? Não. Deus simplesmente estava agindo com justiça. Por quê? Porque Israel o rejeitou. É assim, você recebe aquilo que você busca. Se você buscar injustiça, você vai receber a injustiça. Se você buscar ser justo, você recebe a justificação de Deus e a fidelidade de Deus, né? Seria isso, né? Isso, mas o crente, ele tende a ser o playboyzinho de Deus, né? Não, eu sou crente, eu estou na igreja, eu posso fazer tudo errado, mas meu pai, ele tem que me dar tudo. O crente na igreja, ele tem essa tendência, né? Ou seja, ele quer fazer o erro e ele quer tudo que é bom de Deus, né? E Deus, ele não tem compromisso com infidelidade. Sabe o que eu vejo, irmão Kleber? Eu vejo assim que a gente não deve pedir para que Deus seja fiel comigo. É aquele negócio, que o João Batista pregava, o arrependimento. Arrependei-vos. Sempre você está se arrependendo. Senhor, Sim. Pequei, errei, eu sou injusto. Se você se arrepende e volta, você automaticamente, você não precisa pedir a fidelidade de Deus. Automaticamente o próprio arrependimento e a deixa do que pratica, ela automaticamente, Deus conhece o teu coração, ele sabe o que você tem no coração. Exatamente. E sabe também que você se arrependeu de verdade, você não se arrependeu de boca para fora, né? Deus, ele olha isso. Então as pessoas, como você falou, o crente playboyzinho, a pessoa está no erro e exige que Deus seja fiel com ele. É uma exigência, ele exige que Deus, Senhor, se o Senhor não fazer, Senhor, termos que a gente ouve, né, que são absurdos, ou seja, exigindo a fidelidade de Deus, mas ele mesmo não expressa essa. E aí inverte o papel, né? Ele se torna senhor e Deus é o servo, né? Porque ele manda e Deus tem que fazer. Deus tem obrigação de fazer, porque senão ele não vai fazer o que Deus quer. E muitas vezes eu ouço isso na música. Isso que você falou desse louvor aí, eu sei que você está falando. E eu não só essa música, mas outras músicas também, letras de música, a gente vê muita erroneidade na colocação da palavra, da letra, que ela induz a um sentido descompromisso com Deus. Mesmo sendo descompromisso com Deus, vamos supor uma palavra assim, né? Mesmo você não tendo compromisso com ele tem compromisso com você. É a ideia de que é expressado nas letras. Exatamente. E não é bem isso. A gente olhando na palavra de Deus, realmente. Ele Israel, eu cansei de falar isso para irmãos. Israel não tinha compromisso com Deus. Deus não tinha compromisso com eles, não. Deus é justo. Por quê?
Porque a justiça de Deus, ela trabalha certinho, irmão. Deus não fica torto nas coisas e achando, você é bonzinho, você errou, você é bonzinho, você não quer nada comigo, mas eu continuo sendo fiel com você, eu continuo sabendo. Não é que assim funciona. Se ele fizer isso, ele deixa de ser justo. Lembra aquilo que nós estamos falando na terça-feira? Como é que eu vou orar para uma pessoa se converter ao Evangelho se ele não quer ter Cristo na vida, se ele não quer compromisso com Deus? Para que eu vou ficar lutando? Senhor, salva ele. Senhor, salva fulano. Mas o fulano não quer compromisso com Deus. Não adianta. Deus não vai fazer algo. Deus agora, quando a pessoa realmente tem um coração, se volta o coração para Cristo e assume um compromisso verdadeiramente com Ele, aí com certeza, irmão, isso aí vai ter uma legalidade muito grande. O céu é para quem quer estar lá, não é para quem não quer estar. O senhor me trouxe para cá, mas eu nem queria estar aqui. O senhor que me obrigou a estar aqui, eu nem queria estar aqui. É assim mesmo. Então, Deus, ele é justo. Se ele agir assim, ele está sendo injusto. Ou seja, ele perde o seu caráter de justiça. Mas Deus, ele não olha segundo o sentimentalismo. Fala, puxa vida, ele é um humano, coitadinho. Né? Deus olha segundo aquilo que ele propôs, ele estabeleceu para o homem. Aí, ele sabe que o homem ele é caído, naturalmente. Né? Então, o homem ele vai errar tentando acertar. Mas qual que é a essência dele? Não, ele está tentando acertar. Ele errou, mas ele está tentando acertar. Então, aí eu sou justo com ele. Por quê? Porque ele tem a vontade de acertar. Ele tem um pensamento assertivo. Né? Mas não, ele está entregue no erro e Deus vai ter misericórdia dele como? É o que ele escolheu. E mesmo no erro, ele ainda fala assim, não, eu tô certo, rapaz, eu tô, né? Ele mesmo no erro, ele acha que os outros estão errados, só ele tá certo. Exatamente, ele quer se na cabeça dele e ele é justo. Ele é justo e todo mundo é profano. É complicado. Pode ler o 18, pastor? Vamos lá. 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aquilo que nós estamos falando. Exatamente. Né? Portanto, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de ave, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é o bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles, se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentido perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia,
avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém. Rapaz, então aqui nós temos a clareza de tudo aquilo que está acontecendo hoje e tudo aquilo que acontecia no tempo de Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse exemplo que ele usa aqui do versículo 19 em diante, ele está falando de Sodoma e Gomorra? Em tese, sim. Porque o que acontece? No Império Grego se difunde muito essa questão do homossexualismo. O homossexualismo se torna desenfreado. Tanto que a gente vai ter até aquele conceito dos filósofos que um era apaixonado pelo outro, um amava o outro, um queria ser namorado do outro. Aí vem os deuses lá, que têm seus corpos másculos, fortes, mas tem o seu aspecto do rosto afeminados. Não sei se o senhor já observou isso. Sim. Então, vai ser sempre esse sentido de perversidade. Então, quando até hoje, na atualidade, é dessa forma. Então, o Paulo, o que ele está fazendo aqui? Ele está trazendo luz justamente dentro de todo esse contexto grego, que era uma coisa natural para eles, esse sentido de homossexualismo. Era muito natural o homem se apaixonar pelo homem e a mulher pela mulher, Então, ele está falando justamente disso. Ele falou, olha, já que vocês querem viver nessa depravação, nessa imoralidade, Deus os entregou, Ou seja, a mensagem de Deus ela foi expressa. Pela mensagem de Deus vocês podem a conhecer. Mas se vocês quiserem viver assim, então que vivam assim, Só que a ira de Deus vai se manifestar sobre os filhos da desobediência. Então, não queira plantar chuchu e colher tomate, Então, cada um vai receber de Deus aquilo que você está plantando, Se você planta justiça, você vai colher a justiça. Deus ele diz uma coisa, você quer perverter o que Deus diz para trazer luz àquilo que você gosta de fazer? Então, paciência. Só que Deus ele continua imutável. Deus ele não muda o seu comportamento, Deus não muda o seu caráter, Deus não muda a sua essência. Aquilo que ele é e ponto. Então, Deus ele vai tratar com vocês. Se vocês querem ser entregues à imoralidade, vocês não querem ter afeição natural pelos pais, pelos filhos, se vocês não querem agir prudentemente, então vocês são entregues às suas paixões infames. Deus larga vocês de mão. Vocês estão aí no mundo, vocês estão utilizando a vida de vocês da cabeça de vocês. Então, Deus lhes entregou nas suas próprias mãos. Se vocês acham que vocês podem vos salvar, se vocês acham que é justo e legítimo o que vocês estão fazendo, então nós vamos ver isso no final das coisas. Mas se vocês entenderem a sua ação de pecaminosidade, ainda que vocês estejam dentro de todo esse contexto aqui, vocês entendendo o que é a verdade de Deus, vocês têm a chance de se libertar. Deus ele não vai levar em conta esse passado. Pelo contrário, Deus ele é um Deus presente. Ele trata com você no presente. Aquilo que você é hoje é o que Deus vai atuar na sua vida. Por exemplo, a gente tem o caso lá quando foi dividido os reinos, tinha lá o capitão da corte de Salomão, que era Jeroboão, E tinha a dinastia de Salomão, que era o Roboão, O Jeroboão, quando ele assumiu o Reino do Norte, ele perverteu todo o sentido do Reino do Norte, Mas quem disse que ele assumiria foi Deus, ou seja, Deus entregou o Reino do Norte para Jeroboão. Mas Deus não sabia que ele ia agir daquela forma amanhã? Deus entregou o reino a um perverso? Não, Deus não entregou o reino a um perverso.
Deus entregou um reino a um homem que tinha um bom comportamento. Ou seja, o Jeroboão, ele era um dos sábios da Torá. Ele praticava a Torá, ele vivia a Torá, ele ensinava a Torá. Ou seja, no presente de Jeroboão, ele era um bom homem. Só que quando ele assumiu o reino, ele se perverteu. Ou seja, o seu amanhã não depende de Deus. O seu amanhã depende de você. Deus, ele vai te dar oportunidades mediante o seu presente. Como que você é hoje? Então, por aquilo que você é hoje, Deus, ele vai fazer na sua vida. Deus não vai fazer olhando o seu amanhã. Olha, amanhã o Fernando, ele vai se desviar e ele vai levar consigo aí, ele vai rachar a igreja e vai levar o pessoal embora. Deus não está olhando isso. Deus está olhando como o Fernando é hoje, certo? Mediante o que o Fernando é hoje, Deus vai abençoar o Fernando. Então, o Fernando é que tem que se policiar para que ele não dê escândalo. Porque se ele der escândalo e fizer isso amanhã, aí é pior ainda a situação dele. Né? É exatamente o que aconteceu com Salomão. Quando Salomão assume o reino, Salomão estava preparado. Mas, posteriormente, o Salomão debandou pelo caminho errado. O Saul, de igual forma. No presente, ele estava preparado. Então, Deus, ele é um Deus que ele trata com a gente no presente. Ele não olha para a gente segundo o que a gente vai ser amanhã. E nem tão pouco aquilo que a gente foi ontem. É por isso que a gente ouve muito falar. Esses homens começaram bem, iniciaram bem, só que o final, eles mesmos refletiram o que eles praticavam no presente, eles mesmos refletiram o futuro deles. Não foi Deus que fez isso. Exatamente. Mas Deus não sabia que eles iam perverter? Sabia. Sabia. Mas assim como Deus dá oportunidade a um, Deus dá oportunidade a outro. Exatamente. Uns aproveitam a oportunidade, outros desfazem da oportunidade. Pervertem a oportunidade. Então, se você perverteu, Deus vai entregar. Então, falar, então vai. Então vai. Hoje, eu sou pastor na igreja. Aí, eu me perverto lá, certo? Eu entro por um caminho errôneo. Continuo sendo pastor na igreja, certo? Deus, ele vai me arrancar de lá? Não vai. Não vai. Deus vai deixar que eu esteja lá. Porque Deus está sendo longânimo comigo para que até pela palavra que eu estou ouvindo, eu venha me arrepender. Só que se eu não me arrepender e eu descer a cova, aí eu estou lascado, irmão. Aí eu estou perdido. Então nós temos hoje na igreja brasileira essa situação. Muitos pastores que entraram por caminho errôneo, que estão desviados do evangelho de Deus. Eles já não são mais evangelho. Eles estão no evangelho, mas o evangelho já não está mais neles. Mas eles estão lá, certo? Deus vai matar eles? Não vai. Deus vai permitir que eles estejam lá, porque Deus, ele está agindo com longanimidade. E por essa longanimidade, há tempo de se arrepender. Mas se não se arrepender, o fim é trágico. Aí ele está perdido. Fácil não. Tem que se arrepender. É aquilo que a gente vem falando, né? O arrependimento é a única esfera que aproxima o homem de Deus, né? Mediante aquilo que a gente estava falando da folha, né? O arrependimento é o aproveitamento da folha. Ou seja, eu me arrepender hoje eu estar aproveitando a oportunidade que hoje eu tenho. Porque o que eu faço? Ao invés de eu esvaziar o meu copo, eu estou enchendo o meu copo para a vida eterna. Então, o arrependimento vai me gerar vida. Se eu não me arrepender, me gera morte. É aquilo que o próprio irmão estava falando, o irmão estava dizendo. Deus, ele vai dando uma chance para você, e mesmo você caindo, mas você está tentando. Você sempre tenta, você não se deixa, não se larga totalmente ao pecado. Você se arrepende, você volta, você tenta novamente. Você está sempre tentando.
Agora, o difícil é quando o homem se deixa de uma vez, ele se larga, e aí ele vai levando a vida, deixa a vida te levar, igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e vai tocando. Você entendeu? Então Deus entrega. Deus entrega. E Fala, então vai. ele nem tenta e nem permanece na tentativa de ser uma pessoa melhor, de melhorar para Deus, de se arrepender cada dia mais. Não, para ele tá normal e continua nessa vida. É aí que o irmão falou, desceu a sepultura, aí a conversa é estreita, aí o negócio é Aí muda o papo, tom da música. o tom da música. Ali, até o cemitério, vai um monte de gente contigo, carregando o caixão. Após ali, ninguém quer ir com você. Aí é você e ele, não tem como, vai ter que prestar conta. Pois é. E é até engraçado que a gente fala assim, um dia a gente vai se encontrar, né? Mas pra onde você vai? Esse é o problema. Eu não sei se eu quero encontrar com ninguém, não. Eu quero ver você no céu. Agora, a gente vai se encontrar, é muito genérico. É genérico. Exatamente. É aquele negócio que o Moon disse. A psicologia também ela trabalha nisso, né? Eu não conheço você e você não me conhece. Não é assim? Funciona as coisas? Exatamente. Exatamente. Porque eu não sei que passa na mente do irmão e nem o irmão sabe o que passa na minha mente. Esse particular que nós temos com Deus, sendo cristãos, cada um tem um particular com o Senhor diferente. O Senhor trata cada um de maneira diferente. Não trata todo mundo igual. Tem situações que o Senhor trata na vida do irmão que não é a mesma situação que Deus trata na minha vida. Funciona assim. Muito embora o caso seja o mesmo. Exatamente. O propósito sempre vai ser o mesmo. O caso é o mesmo. Mas, assim, a problemática, os problemas, as dificuldades, elas podem até ser semelhantes, mas não são iguais. Não são iguais totalmente. Sim. Sempre vai ver algo que totalmente diferente do tratar, da dificuldade que o irmão enfrenta e que a sua dificuldade, para mim, às vezes é facilidade de tratar, para você é dificuldade. Exatamente. E a minha dificuldade, para você, se torna mais fácil de se tratar. Eu costumo dizer que passado é igual digital. Ninguém tem igual. Exatamente. E o passado que o senhor teve é o que te torna único. Verdade. E Deus, ele vê você segundo as suas experiências. Por isso que Deus trata cada um na sua singularidade. Nós ouvimos a mesma coisa, mas a absorção dessas coisas são diferentes. Sim. Nenhum de nós tem o mesmo canal. Né? Então aí é que está. Ou seja, tem um ponto de contato. Existe uma coisa que eu tenho que o senhor tem, que é a fé. É o canal, certo? Mas como ele vai ser direcionado, aí já é diferente. Aí o Espírito Santo de Deus ele vai tratar com cada um na sua individualidade. Mas a nossa meta é o céu, né? Vamos lutar para isso. Vamos lutar para chegar lá. Então, segundo capítulo aí, vai dizer o seguinte: portanto, és inesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgas... Peraí, irmão, só um pouquinho. A palavra inexcusável, qual o sentido dela, diretamente? Só para me entender. É aquele que não tem desculpa. Sim. Entendi. Que não tem como se desculpar diante de Deus. Entendi. Não tem como você se esquivar da culpa. A culpa é sua. Entendi. Ela está entreligada a você. Tá certo. Ó homem, seja quando for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante? Pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Veja só, Deus, ele é a essência. Então, assim, eu sou o condenador
das pessoas que contam mentira, certo? Então, eu não posso ver alguém contando uma mentira que eu estou condenando, certo? Mas aí, quando é comigo, aí eu conto uma mentirinha. Não, mas a mentira que eu contei é uma mentirinha. Mas veja só, eu estou condenando o outro por fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Aí eu quero olhar, não, mas eu contei a mentira por causa disso. Então veja só, se você quer a misericórdia para você, então o primeiro ponto é você ser misericordioso com o outro. Então não condene ninguém. Pelo contrário, se você viu que o outro está numa atitude de erro, ore por ele. Porque quando você errar, Deus vai levantar alguém para orar para você. Então não seja condenador alheio. Seja misericordioso. É o que o Senhor ele falou. Misericórdia quero e não sacrifício. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julgas e todavia praticas os mesmos atos, pensa que de alguma forma escaparás do juízo de Deus? Ou porventura despreza a imensa riqueza e bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o juízo sob o julgamento. Então veja só, quem procede dessa forma já está fora do dia de Cristo. Veja só que o dia que está separado aqui é o dia da ira de Deus. Ó, eu vou te falar uma coisa. Sabe onde você vê muito isso aí? Muitas vezes, quando acontece um fato e a pessoa posta em uma rede social, eu já vi isso. Posta em rede social, a outra comenta, e aí vem um monte de comentário, né? Porque o pessoal comenta. E o comentário é sempre colocando julgamento em cima da situação. Tinha que morrer, esse cafajeste, não sei o que, ele tinha que morrer, que fez isso, ele falou isso. É só julgamento em cima. Ninguém coloca, olha, a gente também erra. A gente também erra. Ninguém coloca isso. Já percebeu isso aí? Sim. É o mesmo sentido que ele está falando aqui. Ó. O julgamento é o que mais acontece nos dias de hoje. Porque o ser humano, ele centraliza o centro da vida em cima do ser humano hoje, do homem, o homem é o centro. Hoje vivemos isso. As pessoas vivem isso. O homem é o centro de tudo. Então, as pessoas, elas quando erram, elas omitem o seu erro, mas apontam o erro do outro, mas elas não se humilham, não se apresentem as suas falhas. Ela apresenta sempre o erro do outro. Exatamente. E julga, comenta o erro. Ela comenta o erro do outro e não quer que ninguém comente a sua falha, o seu erro. Exatamente. Ele quer misericórdia para ele, mas para o outro ele quer espada. Exatamente. Então, quando eu trago a espada para o outro, eu já tenho a espada de Deus apontada para mim. Não tem para onde eu correr. E aí entra aquela palavra que o Senhor perguntou, o inexcusável. Né? Ou seja, não tem como eu me eximir dessa culpa. Por quê? Porque eu sou o acusador. Então, se eu sou o acusador, então quem vai atuar do meu lado é justamente quem? O acusador. É o Satanás. Né? Então, para mim, qual é o dia que está destinado? O dia da ira de Deus. Por quê? Porque eu não sou misericordioso. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os irancudos alcançarão a ira de Deus. Ou seja, dia de Cristo para ele já era. Ele está destinado ao dia de Deus. Ao dia que não vai ter mais jeito. Porque ele não fala daqui escapará do juízo de Cristo, ele fala escapará do juízo de Deus. E é aquele que nós comentamos, aquela
acho que foi na 3, parece, né? Foi na 3, módulo 3, que a gente entrou e comentou sobre os juízos, né, de Deus. E aqui ele fala, não, ele faz uma pergunta, né? Fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ele faz uma pergunta aqui. Quer dizer, você julga, você aponta o erro do próximo, não olha para você, não se humilha, não busca o arrependimento para você. E naquele dia, você também vai fazer a mesma coisa diante de Deus? Ah, Senhor, ele pecou lá, ó, e você? Como é que você vai escapar dessa? Ele quer dizer isso aí. É o sentido Exatamente. aqui, falando para as pessoas. Então veja só o que Paulo está fazendo com essa igreja. Ele está trazendo a ela uma maturidade cristã. Ou seja, vocês não vivam no evangelho pensando que o evangelho é de qualquer jeito. Vocês vivam no evangelho entendendo como que Deus ele age para conosco. Deus ele é justo. Deus ele é perfeito. Deus ele tem amor. Então, se você é alcançado pelo amor de Deus, alcance outra pessoa com o amor que Deus outorgou a você. Se você foi alcançado pela misericórdia de Deus, alcance outra pessoa com a misericórdia. Se você foi alcançado pela bondade de Deus, alcance pela bondade. Ou seja, olhe com os olhos de Deus, não olhe com os seus olhos. Exatamente. Perfeitamente. Ok? É isso mesmo. Entretanto, por causa da tua teimosia, do teu coração insensível, que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Deus retribuirá cada um segundo o seu procedimento e concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservarem egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar, para o judeu, em seguida, para o grego. Porém, glória e honra e paz a todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro do judeu, depois do grego. Portanto, em Deus não existe parcialidade, pois todos os que são sem lei e pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados, pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei, estes são declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho da sua própria consciência e dos seus pensamentos. Algumas vezes os acusando, em outros momentos lhe servindo por defesa. Todos estes serão observados na humanidade, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu evangelho. Esse texto aqui, pastor, ele é importante também aqui nesse fato. Ó, nós temos aqui no versículo 14, que aqueles que, quando são gentios, ou seja, aqueles que não conheceram a lei ou a pregação do evangelho, mas eles praticam a lei. Então, nós temos aí o sentido da pessoa que nós somos alcançados pelo evangelho, né? Nós aqui no Brasil, nós temos o evangelho pregado aí de uma multiforma, né? Então, aqui no Brasil não tem como alguém ser inocente no sentido de pregação do evangelho, certo? Mas vamos pegar aí em um lugar mais remoto, vamos pegar lá na Amazônia, aqui dentro do Brasil ainda, né?
No Amazonas, tem pessoas que não ouviram falar de Deus, certo? Ou seja, o evangelho não chegou lá. Tinha uma missionária nossa que ela foi atuar lá, e quando ela começou a falar de Jesus, as pessoas nem nunca ouviram falar quem era Jesus, né? Isso pode parecer até esquisito aqui no Brasil, mas isso existe aqui ainda, né? Mas veja só, antes que a missionária chegar lá, pessoas viveram antes dela e morreram. Essas pessoas, elas estão perdidas ou elas estão salvas? Aí, dentro da lei do evangelho, nós vamos dizer, não, se ela não aceitou Jesus, ela está perdida, certo? Mas veja só, nós vemos Paulo dizendo aqui o seguinte, que quando a pessoa, mesmo não tendo a lei, ou seja, ela não ouviu a lei ainda, mas ela tem princípios da lei, esses princípios são lei para ela. Ou seja, ela agiu de forma correta. Então vamos pegar lá uma pessoa que ela não sabe quem é Jesus, ela não serve Jesus, e ela aprendeu princípios de fazer o bem para as pessoas, ela faz o que é certo. Ela está salva. Por quê? Porque o princípio dela é aquilo que nós, como a Bíblia, nós nos esforçamos para fazer. Então ela, sem lei, ela praticava a lei, certo? Mas nós que temos a lei, nós temos que praticá-la. Mas as pessoas que não têm a lei e sem lei eles vivem, então eles serão julgados por Deus pelos mesmos padrões. Ok? Ficou claro isso ou confundi aí? Eu entendi. Compreendi. Explica de novo. Não, mas isso é claro que não se aplica a nós aqui que estamos na cidade, certo? Então nós estamos aqui e nós temos princípios desde a infância. O Brasil, por exemplo, ele é um país católico, ele foi girado em torno do catolicismo, né? Então aí nós sabemos quem é Cristo, nós mesmo dentro do paganismo nós comemorávamos Natal, né? Dentro daquelas comemorações pagãs, então nós sabemos, em tese, quem é Jesus, certo? Sim. Então, conhecendo Jesus, nós temos que procurar conhecer mais Jesus, que nós temos recursos para isso, certo? Se nós morrermos não procurando saber quem é Jesus, nós somos condenados, certo? Porque nós tivemos recurso para isso. Mas as pessoas que não tiveram recurso para procurar alguma coisa que eles nem sabem o que é, então o padrão deles é outro. Nós não podemos olhar para eles segundo o nosso padrão aqui. Ah, mas a pessoa ela morreu lá na Amazônia sem Jesus. Mas como era a atitude de vida dela? Certo? Ou seja, ela sabia que existia um Jesus? Ela sabia que existia Deus? Como que era o procedimento dela? Era totalmente diferente. Então Deus ele olha segundo os padrões dele, né? Ou seja, a pessoa ela não vivia em prática de idolatria, ela não vivia em prática de dissolução, destruindo a vida do outro, né? Ela vivia literalmente amando o próximo como a si mesmo, então ela está dentro dos padrões divinos. Ou seja, ela sem lei, ela fazia o que era certo. Sem lei aí, vamos colocar a Bíblia. Ela sem Bíblia, ela fazia o que era certo, né? Entendi. Nós que temos a Bíblia, nós temos que procurar fazer o que é o certo. Ok? Ou seja, ela foi criada pelos seus pais que não tinham conhecimento da lei, pelo regimento de respeito ao próximo, amar ao próximo, de respeitar. Os mais velhos, por exemplo, eu vejo muitos mais velhos, os antigos, que não tinham nem acesso à Bíblia, ouviam dizer, né? Então, as pessoas eram criadas assim, ó, respeita, ama o próximo, dê comida àquele que está com fome, é esse segmento. Ajude Sim. aquele necessitado, você entendeu? Essas questões. E muitas vezes há um julgamento, irmão Kleber, de que as pessoas dizem assim, não aceitou Jesus, vai para o inferno. Não aceitou Jesus, já manda logo para o inferno. Então, em vez de nós mandarmos a pessoa antes de para Cristo, os crentes começam a mandar a pessoa para o inferno, antes do tempo. Ou seja, eu não sei se aquela pessoa não teve, como você falou, uma pessoa não teve um conhecimento da lei. Uhum. Ele não teve alguém que chegasse. Por isso que Paulo que fala, como que eles crerão se não há quem pregue? Não é? Uhum. Se não há quem pregue, como é que eles vão conhecer se não há quem fale? Como eles vão crer naquilo que eles não ouviram? Não tem como. Então, para eles, os seus princípios é aqueles que ele aprendeu.
e amar o Exatamente. próximo e seguir. E aí, Então, é justamente dentro desse texto que ele vai falar aqui, ó. Ele ratifica justamente nesse texto, ó. Lê aí para mim o 13 ao 15 do senhor aí. porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Tá Os vendo? quais, o 15 agora, né? Uhum. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Tá vendo só? A gente pode usar o exemplo de Jó aqui, nesse caso? Como assim? Dele não conhecia, ouvia falar, mas não conhecia Deus? Então, veja só, esse é um bom exemplo, né, dentro dessa colocação do senhor. Ele não conhecia Deus, né? Ele era um sacerdote pagão. Mas Sim. veja só, quando ele se arrepende de fazer o mal, ele começa a fazer o que é bom, mesmo não conhecendo a Deus, certo? Sim. Então ele ouviu falar de Deus, ele tem princípio de Deus, então o que ele faz? Ele oferece sacrifício por si e pelos seus filhos, certo? Não conhecendo quem é Deus. Ele só ouviu falar quem é Deus, certo? Então veja só, Deus dá testemunho dele como sendo seu servo. Deus fala, viste meu servo Jó, certo? Mas Deus, Jó não era servo de Deus. Sim. Jó não era crente. Jó não era judeu. Mas Deus dá testemunho como sendo seu servo. Por quê? Por causa do comportamento dele, ele tinha comportamento de servo de Deus. Ou seja, ele servia a Deus não de boca, mas de comportamento. Entendi. Ele não conhecia por lei. Alguém não chegasse e pregasse para ele, falou de Deus para ele. Aí o que Deus fez? Deus proporcionou a oportunidade de ele conhecer a Deus verdadeiramente. Aí, posteriormente, ele se converteu ao Deus verdadeiro. Então ele vai dizer, eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. É porque vem na minha mente agora, nós lendo isso aqui, já vem na minha mente, ó, acerca de Jó, da situação de Jó. E eu acredito que não só Jó, mas tem muitas pessoas na mesma situação, que não conhecia Deus de que alguém falasse para ele assim, mas ele conhecia Deus, não conhecia a lei, mas ele conhecia a Deus de ouvir falar e resolveu seguir os princípios da sua vida, não prejudicando o próximo, não sendo ingrato com ninguém, você entendeu? Mas aí a justiça de Deus é praticada em cima disso aí, né? Exatamente, veja só, o evangelho em si, ele não consiste em eu ter uma carteirinha de crente ou Sim. eu pertencer a uma denominação. Exato. O evangelho consiste em meu comportamento, como eu me comporto. Né? Então veja só, o verso 13 que o senhor leu, ó. Pois diante de Deus não são simplesmente os que ouvem a lei que são considerados justos. Ou seja, não é quem está na igreja ouvindo a palavra de Deus que é justo. Justo é aquele que pratica aquilo que se ouve. Ou seja, que muda o seu comportamento. Certo? Então, o evangelho é eu ter um comportamento verídico como agrada a Deus. Então, a Bíblia ela é o quê? Ela é um regimento para que eu faça isso. Então, esse é o sentido da Bíblia. É para que eu faça isso. Só que tem pessoas que já fazem isso sem conhecerem a Bíblia, porque eles não tiveram o recurso de conhecer a Bíblia. Mas quem teve a oportunidade de conhecer a Bíblia, aí eles precisam conhecer a Bíblia e entender o porquê que eles fazem isso, ratificando em Jesus. Ou seja, quem teve a oportunidade e rejeitou, é uma outra história. Mas quem não teve nem a oportunidade de conhecer... Sim. Recebe de bom grato a graça, por intermédio do seu comportamento. Exatamente. Entendi. Amém? Amém. Então vamos ficar por aqui hoje, pode falar. Entra naquela questão daqueles que conhecem. Eles ouvem, mas não vivem, não é o evangelho. A gente tem que ser o evangelho. Exatamente. Não é somente ouvir
ele, mas viver ele, ter ele, né? Ser ele, né? Pois é, se o senhor empreender uma obra evangelística aí e for lá na Cracolândia o senhor vai encontrar lá um ministério inteiro. Lá Sim. tem pastor, lá tem presbítero, tem diácono, tem apóstolo, tem missionário, tem músico, tem de tudo lá. Tem de tudo, certo? Aí veja só, você vai pregar pro cara lá. O cara tá sentado lá no chão e você começa a falar do amor de Deus para ele. Aí o cara começa a citar versículo para você. Aí você fala, puxa vida, o cara conhece mais do que eu. Mas por que que ele tá aqui e não lá? Porque ele conhece o versículo, mas ele não vive o versículo. Ele conhece a Bíblia, mas ele não vive a Bíblia. Você está no Evangelho hoje porque você está vivendo. Ele pode conhecer, mas se ele não vive, não tem sentido. Ele está perdido. Então, o sentido não é o conhecer. O sentido é o viver. É aí que está a diferença daquele que serve a Deus e o que não serve. Amém? Salmo. É o Salmo que fala, né? Então, nós temos aí essa ratificação. Ok? Amém. Amém. Então, foi bastante interessante aqui nosso diálogo teológico. Uma benção, graças a Deus. Aprendi muito hoje. Nós estamos aprendendo, como disse Paulo, né? Eu estou comunicando com o senhor um dom e o senhor comunicando comigo, né? Então, nós estamos nos alimentando aqui, né? É verdade. E eu sempre digo que as aulas, Deus tem se expressado de uma maneira tão clara nas aulas que é o próprio Espírito de Deus que vai falando ao seu consciente, né? E ele vai falando contigo conosco, através do estudo da palavra. Porque quando a gente dispõe a conhecer a Deus, né, a conhecer a sua palavra, automaticamente o Espírito Santo, a presença dele é tão grande que ele começa a ministrar no seu coração. Você não vê as nossas aulas? Está sendo mais uma terapia. Deus descortina o céu, né? Exatamente, para nós, do que letra, porque muitos estudam aí só letra, mas cadê a essência? Não tem essência. Eu acho que não basta só estudar letra, mas você tem que ter a essência, e essa essência começar a brotar no seu coração criar raiz de mudanças na sua vida, senão não adianta. É aquilo que ele falou, só vai ter a letra, mas não vive o que está na letra, só tem ela, só conhece, mas não vive o que está lá. Não tem raiz, não tem base. Não tem sentido. Tem sentido. Né? Amém. Amém, pastor? Amém, então, meu filho. Vamos fazer aí a nossa oração de encerramento. O Edson está quietinho, rapaz. O Edson só tá ouvindo.